Olá pessoal, bem-vindo a mais um recap. Hoje, falaremos sobre o terceiro episódio da primeira temporada de Lovecraft Country. Este episódio é intitulado Espírito Santo. O episódio começa com Letty sentada em uma igreja enquanto as pessoas ao seu redor cantam e dançam. Uma única lágrima cai de seus olhos enquanto observa as pessoas ao seu redor. Mais tarde, Letty mostra a Ruby uma casa que ela comprou recentemente. A propriedade está localizada no lado norte de Chicago. Este local é conhecido por ser um bairro predominantemente branco. Ruby pergunta a Letty como ela poderia comprar aquela propriedade. Letty ignora a pergunta e conta a Ruby mais sobre a casa. Segundo Letty, o imóvel possui 3 andares e 13 cômodos. Letty então conta a Ruby sobre seu plano de transformar a propriedade em uma pensão. Esta casa funcionará como um porto seguro para os negros. Ruby relutantemente concorda em morar com Letty e ajudá-la a arrumar a casa. Antes de concordar, ela disse que ficaria com o maior cômodo da casa. Letty então mostra a Ruby o elevador interno. No entanto, quando ela o chama, não há resposta. Quando Letty enfia a cabeça no poço, o elevador desce. Felizmente, Ruby consegue resgatar Letty a tempo. Letty tenta rir enquanto Ruby diz que não é engraçado. Em outro lugar, Hipólita se maquia e se arruma. Diana então diz que Tic terminou de fazer o café da manhã. Hipólita pega o livro favorito de George, Drácula, da gaveta e começa a arrancar as páginas. Lá embaixo, Diana e Tic preparam o café da manhã. Diana faz uma pausa enquanto quase coloca um lugar na mesa para seu falecido pai. Tic pergunta se ela está bem, e ela responde que está tudo bem. Hipólita se junta a eles e eles começam a tomar o café da manhã juntos. Diana diz a todos que quer dar uma olhada no ferro velho em busca de peças de robôs mais tarde. Atticus, no entanto, diz que não vai ficar aqui porque tem coisas para cuidar. Atticus então chega à casa de Montrose. Ele encontra Montrose, seu pai, bêbado no chão. Seu pai está murmurando sobre um incidente no passado quando Atticus joga água nele para acordá-lo. As duas então conversam sobre como Diana e Hipólita estão. Atticus então pergunta se ele poderia ficar com Montrose por algumas noites. Atticus então começa a conversar com Montrose sobre o que aconteceu com George. Ele propõe pelo menos dizer a verdade a Hipólita, mas Montrose se recusa com raiva. Os dois começam uma discussão acalorada e Atticus decide sair. No dia seguinte, Letty começa a aceitar inquilinos em sua nova casa. Ela tira fotos das pessoas e da casa enquanto passa. Logo depois, Atticus chega para se despedir. Diana e Hipólita parecem estar melhor, então ele acha que talvez seja a hora de ele voltar para a Flórida. Letty diz que tem um quarto livre e que Tic pode ficar lá por alguns dias. Tic diz a ela que não pode porque disse a seu chefe que só ficará fora por alguns dias. Enquanto Letty está abraçando Tic, ela ouve carros buzinando do lado de fora. Ao sair, eles veem 3 homens brancos em seus veículos. Policiais passam e agem como se nada estivesse errado. Atticus então decide ficar mais um pouco. 3 dias depois, Letty dorme enquanto um fantasma puxa a coberta dela. O fantasma aparece como uma mulher idosa observando Letty dormir. A mulher então puxa o cobertor de Letty, acordando-a. Letty se levanta, abre as janelas e ouve as buzinas do carro do lado de fora da casa. O assédio dos brancos aparentemente está acontecendo há alguns dias. Letty então vai ao porão para verificar a caldeira. Enquanto ela conserta, ela ouve um estrondo alto. O som parece vir de mais de dentro do porão. O som de batida continua enquanto Letty o segue até sua fonte. Depois de rastreá-lo até a porta do porão, Letty corre aterrorizada quando ouve várias vozes sussurrando para ela. Mais tarde, Letty volta com Atticus para o porão. Tic entra no porão com um taco de beisebol na mão e não encontra nada. Letty insiste que algo estava tentando sair de lá. Atticus diz a ela que pode ser estresse. Ele então diz que é compreensível, considerando o que eles passaram. Letty acha que foram os vizinhos brancos que mexeram com a caldeira. Por causa disso, Tic se oferece para pregar as janelas do porão e vigiar por algumas noites. Letty agradece enquanto segura sua mão. Alguns dias depois, Letty faz uma festa de inauguração. Ruby canta na sala enquanto todos estão bebendo e dançando. Letty vai para a cozinha e agradece a Hipólita por trazer tanta comida. Hipólita então diz que sua geladeira está transbordando porque as pessoas continuam lhe dando comida quando a verificam. Hipólita então começa a falar sobre Atticus. Isso faz Letty pensar que Tic lembra Hipólita de George. Hipólita nega e pergunta a Letty se ela viu Dee e seus amigos. No sótão, Diana e suas amigas brincam com um tabuleiro Ouija. Quando Bobo, um dos amigos de Diana, pergunta se ele vai se divertir em sua viagem ao sul, as luzes piscam. O conselho responde não à pergunta dele. Em seguida, eles perguntam com quem estão falando.
A placa então soletra o nome de George. Pensando que é uma brincadeira, Diana empurra a prancha para o lado e sai. Seus amigos, no entanto, insistem que a prancheta se moveu sozinha. Hipólita é então vista procurando por Diana. Ela a chama, mas não obtém resposta. Vozes sussurrantes chamam sua atenção. Ela verifica a origem dos sussurros e é levada a uma sala. Em uma mesa na sala, ela encontra um modelo mecânico dourado do sistema solar. Atticus entra na casa vestido com seu uniforme militar. Acontece que ele estava montando guarda na varanda. Sua amiga Árvore se aproxima dele e pergunta sobre seu relacionamento com Letty. Letty então pega Atticus olhando para ela enquanto dança. Letty vai ao banheiro e tem uma visão de George ensanguentado no espelho. Ela ignora e se vira para a porta. Lá ela vê Atticus de pé. Atticus beija Letty e os dois ficam íntimos na bancada do banheiro. Depois de um tempo, Atticus percebe que Letty está sangrando. Letty explica que seu ciclo acabou de começar e pede desculpas. Atticus diz que não é grande coisa quando ele sai. Depois de um tempo, Ruby abre uma janela e vê uma grande cruz incendiada no jardim da frente. Chick diz a James para pegar a espingarda e sai. Quando Letty sai de casa, ela pega um taco de beisebol. Letty então começa a quebrar as janelas dos carros na frente da casa. Ela então remove os tijolos amarrados aos volantes para impedir que os veículos buzinem. Esperando que a polícia chegue logo, o grupo coloca as espingardas na parte de trás do carro de Ruby e ela vai embora. Alguns momentos depois, todos colocam as mãos atrás da cabeça quando os policiais chegam. Em um carro patrulha, o capitão Lancaster começa a fazer perguntas a Letty. Ele lê os registros de Letty e zomba dela. Letty então pergunta se ele recebeu alguma de suas 21 reclamações. Lancaster, no entanto, alega que não recebeu nenhuma reclamação. O capitão então pergunta se algo estranho aconteceu na nova casa de Letty. Ele também pergunta se alguém disse a ela para comprar a casa dos Winthrop. Letty se recusa a responder, levando Lancaster a dizer a seus homens para desviarem o carro. Enquanto o carro desvia, Letty salta pelas paredes internas. Lancaster então revela a Letty que eles encontraram partes do corpo de 8 negros enterrados no porão da casa. Ele então diz a Letty que ela não vai durar muito naquela casa. No dia seguinte, Letty vai para o porão. Ela agora usa o porão como câmara escura para suas fotos. Ela começa a notar um padrão nas fotos que tirou. Enquanto ela junta as fotos no chão, um rosto fantasmagórico de um homem aparece. O rosto então surge e diz a Letty para sair de sua casa. Letty se levanta depois de ser empurrada para trás e corre rapidamente para o andar de cima. Momentos depois, Letty começa a recolher as fotos dos porta-retratos pendurados pela casa. Ruby se aproxima dela e diz que os inquilinos estão indo embora. Letty responde que será mais seguro para eles irem. Ruby lembra a Letty que eles têm um contrato parcelado que não podem pagar. Letty acidentalmente revela que ela ainda tem parte do dinheiro da herança de sua mãe. Parece que Letty tem mantido esse segredo de Ruby. Letty diz a Ruby que usou o dinheiro da herança para comprar a casa. Ela então explica que não contou a Ruby porque não queria aborrecê-la. Ruby, no entanto, diz a ela que ela é egoísta. Ela diz que Letty deveria ter dividido o dinheiro com ela e seu irmão Marvin. Na cena seguinte, Montrose faz uma visita a Hipólita. Enquanto ajuda Hipólita com as compras, Montrose tropeça e um livro cai de uma das sacolas. Montrose observa que o livro era o favorito de George. Hipólita afirma que derramou café na cópia do livro de George. Eles então falam sobre a morte de George. Embora ela mesma tenha visto o corpo do marido, Hipólita não está convencida de que Montrose e Chick lhe contaram tudo. Montrose diz a ela que nada mais aconteceu, mas Hipólita ainda tem dúvidas. No dia seguinte, Atticus encontra Letty em um bar. Chick pergunta o que está acontecendo e Letty diz a ele que sua casa é assombrada. Ela explica que o corretor de imóveis não contou muito sobre a propriedade. O corretor de imóveis apenas disse a Letty que a casa era chamada de Casa dos Winthrop. Letty então conta a Chick o que descobriu depois de pesquisar. O último dono da casa era um homem chamado Ira Epstein. Epstein era um cientista da Universidade de Chicago. No entanto, ele foi demitido por suas práticas experimentais antiéticas. Letty acredita que Epstein estava fazendo experimentos em humanos. Letty então diz a Chick que 8 corpos foram encontrados em seu porão. Ela revela que o policial da festa de inauguração foi quem lhe disse isso. Letty então continua contando a Chick sobre o que descobriu sobre o policial. Parece que Lancaster, o policial, e Epstein se conheciam. Ela mostra a Chick uma cópia do jornal local de 1984 mostrando Lancaster e Epstein juntos. Ela também revela que Lancaster era o detetive principal em vários casos de pessoas desaparecidas naquela época. Letty conclui que Lancaster estava fornecendo cobaias para Epstein.
Ela então mostra a Tika as fotos que tirou pela casa. Acontece que as pessoas das fotos são as 8 vítimas mortas de Epstein. Letty diz que as almas das vítimas estão presas em sua casa com o assassino. Atticus teme que os fantasmas não parem até que Letty esteja morta. Por isso, ele sugere que Letty saia da propriedade. Letty então fala sobre o que aconteceu entre ela e Tika na noite da festa de inauguração. Ela revela que foi sua primeira vez. Depois de perceber o que Letty quer dizer, Tika pede desculpas. Letty diz que não se arrepende do que aconteceu e que realmente precisava disso. Ela então diz que precisava sentir algo. Letty diz a Tika que ela se sente como um fantasma por si só. Depois, Tika e Letty contratam uma sacerdotisa para livrar a casa dos fantasmas. Na porta da frente, a sacerdotisa corta a garganta de uma cabra e marca suas testas com o sangue para proteção. O grupo então segue para o porão onde está a presença dos fantasmas. Eles então formam um círculo enquanto seguram as mãos um do outro. A sacerdotisa avisa Tika e Letty para não soltarem, aconteça o que acontecer. Enquanto a sacerdotisa começa a cantar, as luzes começam a piscar. No andar de cima, 3 homens brancos quebram as janelas e entram na casa. Armados com tacos de beisebol, eles vão de sala em busca de pessoas. Pensando que encontraram alguém, 2 deles invadem uma sala. A porta se fecha e os 2 veem um fantasma vestido de jogador de basquete com cabeça de bebê. Eles então morrem quando ficam presos no aquecedor. O outro intruso verifica o poço do elevador e de repente é decapitado. De volta ao porão, a sala começa a tremer enquanto a sacerdotisa canta. À medida que o tremor se intensifica, ela pede a Tika e Letty que cantem com ela. O tremor para e o grupo soltam um suspiro de alívio. De repente, os canos de água estouram acima deles e seus selos de proteção são apagados. O grupo começa a sair do porão, mas a sacerdotisa é atacada. A sacerdotisa é então possuída pelo fantasma de Ira Epstein. Tika corre para ajudar, e Epstein o estrangula contra a parede. Letty então começa a chamar os nomes das 8 vítimas. O corpo da sacerdotisa cai quando o espírito de Epstein assume Tika. Ele então volta sua atenção para Letty e diz a ela para sair de sua casa. Letty implora aos 8 fantasmas que a ajudem a se livrar de Epstein. As vítimas de Epstein começam a se reunir e ajudam Letty a terminar o canto. Quando eles terminam o canto, Epstein é banido para sempre. Alguns dias depois, um repórter fala com Letty sobre sua pensão. Quando o repórter sai, ela pergunta a Letty se ela sabe alguma coisa sobre seus vizinhos brancos desaparecidos. Letty afirma que não sabe sobre pessoas desaparecidas. Na verdade, os corpos dos invasores estão nos túneis abaixo da propriedade. Em outro lugar, Atticus investiga o corretor de imóveis que vendeu a casa dos Winthrop para Letty. Cristina então chega em um sedã prata. Acontece que Cristina pagou ao corretor de imóveis para vender a casa Winthrop para Letty. O corretor de imóveis sai quando Atticus entra na sala. Atticus então afirma que a herança de Letty não veio de sua mãe. Ele descobriu que Cristina estava por trás disso o tempo todo. Tika explica que viu o nome Winthrop esculpido em uma das pinturas do pai de Cristina. Cristina então explica quem era Horatio Winthrop e como ele estava conectado a Epstein. Tika diz a ela que não está interessado em sua lição de história e saca uma arma. Ele diz a Cristina para ficar longe de sua família. No entanto, Cristina usa sua magia para imobilizar Tika. Ela então continua com sua lição de história. Depois que Cristina termina, ela enfia o cartão no bolso de Tika. Ela então diz a Tika para ligar para ela quando estiver pronto para falar mais sobre o legado de sua família. Antes de sair, ela diz a Tika que ele deve saber melhor do que atirar em uma mulher branca. Tika fica imobilizado quando Cristina sai e o episódio termina. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe seu like, isso ajuda muito o canal. E esse foi mais um resumo aqui do canal Cinema Station. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e deixe um like para apoiar o canal. Obrigado por assistir.